Filipenses 1, 27. Então diz assim, vivei acima de tudo. Eu não vou falar sobre isso, eu vou falar mais sobre o final do versículo, mas diz assim, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Eu quero, assim, me ater um pouco sobre a ideia de uma igreja, como um exército. O exército, ele está aí para defender a sua nação. Os que estão no exército, eles estão prontos para vencer, para lutar, para guerrear. E, infelizmente, foi introjetado em nós uma visão, eu digo nós no sentido como igreja de Cristo ao longo dos anos, né? Desde do ano 325 depois de Cristo, foi introjetado em nós uma visão errada, porque o diabo usou o próprio Constantino para desviar a ideia de Deus, daquilo que Deus havia implantado, para criar uma visão errada sobre o que é ser crente, o que é ser cristão. Por causa dessa visão de Constantino, muitos anos, especialmente as igrejas reformadas, elas tinham o pastor como sendo um empregado para fazer o trabalho espiritual. E a igreja tinha só o compromisso de vir para o culto e voltar para a sua vida secular, digamos assim. E é totalmente contrário disso que Deus colocou na Bíblia. Então, ele nem sabe que existe uma guerra. E ele nem faz nada. Ele já está dominado pelo inimigo, mas ele mantém uma prática religiosa, apenas. Porque isso não incomoda o diabo. Isso não faz nem cócega no inimigo. Porque o diabo sabe que se o crente soubesse da sua posição e autoridade, se ele sabe que o crente começa a buscar isso, ele sabe que para ele não tem mais como se defender. Então ele vai na luta, e eu queria colocar aqui para vocês que o tema que eu escolhi pode ser bem diferente do seu, não tem problema, mas eu coloquei uma igreja que seja relevante. Esse é o plano de Deus, uma igreja relevante. E para tanto eu coloquei como primeiro ponto uma igreja que tem entendido que a nossa estada no mundo esse mundo não é um parque de diversão para o crente, mas sim um campo de batalha. Saiba assim, que se estamos no mundo e somos crentes, nós estamos em guerra. E se estamos em guerra, precisamos entender que precisamos lutar. Mas se não estamos lutando conforme Deus havia planejado, nós já estamos neutralizados, porque a luta é para isso. A luta é para conquistar território. Ou a gente, como igreja, conquista os territórios do inferno, que estão nas mãos do diabo,
ou ele conquista território dentro da igreja. Então, na Bíblia, nós temos alguns versículos, eu quero citar esses dois aqui, falando sobre luta. No caso, Filipenses 1:27 fala assim, lutando juntos pela fé evangélica. Então, lutar juntos significa que você se coloca ombreado com todo mundo, todos lutando de fato para que a fé evangélica seja anunciado para o mundo perdido. E o outro é Efésios 6:12, bem conhecido, que a nossa luta tem um alvo, e esse alvo não são os seres humanos, porque é outra coisa que o diabo gosta de fazer, a gente brigar entre nós, um guerrear contra outro, um ver defeito do outro, e um começar a criticar o outro, e se queixar do outro, e falar mal do outro, e esquecemos que o nosso inimigo é invisível, mas é real também. Esquecemos que há um mundo espiritual atuando fortemente, como diz aquele livro, vivo e ativo no planeta Terra. O diabo está vivo e ativo no planeta Terra. E Deus nos manda vigiarmos, porque nós estamos constantemente sendo atacados, constantemente sendo tentado para dar legalidade, porque quando damos legalidade, nós tiramos ou damos ao diabo a nossa autoridade. Perdemos a nossa autoridade. Então existe essa guerra no mundo espiritual, ou seja, nesse mundo nosso contra o inferno, a igreja contra o inferno. E aí o diabo pode usar pessoas, mas não podemos nós fixarmos em pessoas. Nós temos que saber por trás dele existe uma esfera, outra dimensão, uma ação usando essas pessoas contra nós, para que a gente fique chateado com as pessoas e não lutar contra, de fato, quem deveria ser lutado. Então Deus deixa bem claro para nós que existem principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Isso é contra esses seres que nós lutamos. Mas se nós não estamos nem aí, se nós estamos levando as coisas só no natural, é muito fácil sermos enganados. A indignação que a gente viu hoje aqui no pastor Albenar é a nossa indignação. Porque por trás disso, dessas eleições, existem principados atuando. Mas o crente não vigia e acaba fazendo parte dessa obra das trevas. O meu grande sonho também, um dos sonhos que eu tenho, é ver a cidade de Humaitá sendo governada por justo, que teme a Deus, porque o governo de um justo que teme a Deus é diferente, porque a pessoa vai lutar pelo bem de toda a cidade. Nesses tempos, depois de 2005, que Deus pediu uma aliança e eu fiz, Deus me levou por muitos lugares. Além de Gramado, Deus levou a gente a Zurique, precisa de conhecer Zurique, na Suíça. Os banheiros de lá, daqueles aeroportos, você quer até deitar e dormir. Assim, no banheiro, tão limpo. E aí a gente observa a situação em Humaitá, sabendo que pode mudar completamente, sabendo que isso poderia ser diferente. Você vai lá em Umuarama, assim, eu estou citando Umuarama aqui, você não vê um esgoto aberto, sabe?
o acabamento da cidade é tremendo. Mas aqui é uma vergonha. É uma vergonha. Existe uma guerra. Existe uma luta espiritual. E por isso Deus manda a gente lutar com as armas de Deus. Como, por exemplo, Paulo falou assim: as nossas armas, embora militamos na carne, as nossas armas não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, quais são essas armas? Uma delas é a oração. E talvez a gente precise entender bem o motivo de que Deus deixou a oração, porque isso é o mandamento de Deus, da oração. Por quê? Ei, tem um versículo que pode projetar aí para nós, Salmo 115, verso 16. É importante entender isso. Salmo 115, 16. Preste bem atenção. Os céus são os céus do Senhor. O que ele falou? Os céus são os céus de Deus, os céus do Senhor. Mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Ei, quando Deus criou ou recriou a terra e colocou o ser humano aqui, Adão e Eva, Ele entregou a terra para o ser humano governar essa terra. Mas o que Adão fez? Pecou, e ele deu a autoridade da terra de governo para o diabo. Por isso que o diabo disse para Jesus na tentação, disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares, porque a mim me foi dado e eu dou a quem eu quero. O diabo recebeu das mãos do homem a autoridade do governo. E ele passou a ser o príncipe das trevas aqui da terra. Ele passou a ser o Deus desse mundo. Então a terra, Deus deu ao homem. Por isso Deus permite tantas barbaridades e crueldades acontecerem, porque a responsabilidade está sobre o homem. Deus não quebra princípio. Ele é soberano e Ele tem o controle de todas as coisas, mas Ele não vai interferir naquilo que é do homem. Por isso que quando Jesus morre na cruz e ressuscita, Ele diz lá em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessares. Cada pessoa individualmente precisa fazer a sua confissão. E aí sim será salvo. Porque temos a nossa parte, a nossa responsabilidade. Então, eu ouvi uma frase que me ajudou muito sobre a oração, que diz assim, que quando o ser humano ora, o homem, o ser humano, ele dá legalidade para Deus agir. Porque se Deus age sem legalidade, ele quebra o princípio. Mas o homem pode dar legalidade para Deus orando. Vocês estão entendendo então? Por isso a importância da oração. Por isso que a oração pode se tornar uma arma de guerra poderosa. Porque você pode fazer orações de guerra. E oração de guerra é aquela oração que você vai para cima do inferno mesmo. Você vai com autoridade contra o inimigo. Aí sim você está lutando pela fé evangélica. Você está lutando contra o mundo espiritual. E fica a dica, aqui no Brasil,
uma das pessoas de maior autoridade nessa, assim, de conhecimento e de atuação foi a Neuza Etioca, a apóstola Neuza, que já faleceu, mas ela tem uma equipe. Então, ela diz assim que nós, não devemos repreender principado e potestade, porque o próprio arcanjo Miguel disse: o Senhor te repreenda. Então você pode talvez entender e praticar da forma correta para não incorrer em erros. Diga: o Senhor te repreenda. Mas você pode guerrear na autoridade do nome de Jesus, como um participante do exército de Deus, porque você tem a sua parcela de contribuição. Você é um escolhido de Deus para fazer mudança na sua geografia. Mas é necessário entender que você está em guerra. Porque não existe como ficar em terreno neutros. Porque Deus diz assim lá no livro de Colossenses 1, verso 13, que Ele, Deus, Jesus, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você é arrancado de um império e levado para o reino. Então só tem dois lugares para o ser humano estar: ou ele está debaixo do jugo do império das trevas, ou ele está fazendo parte do reino de Deus. Se já nasceu de novo, se já recebeu Jesus como Salvador, se já foi transportado, você já pertence para o reino de Deus, e a sua função é defender esse reino, é fazer com que esse reino seja estabelecido na terra, é fazer com que venha o reino de Deus, porque Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Mas ele ensinou a primeira coisa, quando perguntaram, ele ensina-nos a orar. Ele disse: ore assim. E a parte que eu quero mencionar aqui é que você deve orar: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Então a sua parte é lutar por esse reino, é fazer com que esse reino venha e transforme vidas, que as pessoas entendam e pratiquem os princípios desse reino, pratiquem os valores desse reino, viva com dignidade desse reino. Vocês estão entendendo até agora? Ei, você é daqueles que estão acordados ou está dormindo no mundo espiritual como um soldado que não sabe que está em guerra? Paulo disse para a igreja de Efésios: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, se estamos dormindo, acorde para guerrear, porque você está em guerra. E você é mais que vencedor. É uma questão de você se posicionar, porque Paulo também falou assim: não deis lugar ao diabo. Então é possível a gente ceder lugar para o diabo. É possível sermos vencidos pelo diabo quando cedemos lugar para ele. Quando caímos nas suas ciladas. Quando não estamos acordados. E Paulo disse: astutas ciladas do diabo. Vocês estão aqui ou não? Amém? Então, a igreja está em guerra, ela precisa guerrear. Se o cristão não está em guerra, disse o John Kelly, ele fala o seguinte: se você não está em guerra, inventa uma guerra.
porque é para estar guerreando, não tem jeito. Se você está do lado do reino de Deus, vai guerrear contra o império das trevas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Uma igreja relevante, segundo ponto, e finalizamos. É uma igreja que tem unidade de propósito. O texto que eu li aqui de Filipenses 1:27, ele fala assim, ó: ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito. Ele disse, estando eu ausente ou não, eu ouça no tocante a vós, que estáis firmes lutando estáis firmes em um só espírito. Isso significa que todos estão acordados, todos estão entendendo e sabem qual o propósito pelo qual estamos lutando. A igreja primitiva sabia o propósito pelo qual eles lutavam. Coloquei para mim Atos capítulo 2, 42 e 43. Preste bem atenção, a igreja a igreja lá de Jerusalém, a igreja primitiva, diz que eles perseveravam, numa tradução diz, no ensinamento dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Verso 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então veja bem, o verso 42, ele deixa bem claro como era a vivência deles. Eles estavam, e quando estamos falando da igreja primitiva, a ideia de Deus é que toda a igreja de todos os tempos agisse da mesma forma. Então eles estavam andando nos ensinamentos dos apóstolos. Qual era os ensinamentos dos apóstolos? O ensinamento de Jesus Cristo. Aquilo que Jesus transmitiu a eles, o ensinamento para que fosse aplicado na igreja. Então a gente lembra assim, rapidamente, da parábola do bom samaritano, por exemplo. Era o ensinamento de Jesus sobre o amor ao próximo, sobre o perdão, sobre cada detalhe que Jesus ensinou, os apóstolos estavam dando continuidade, ensinando. Então essas eram as doutrinas dos apóstolos. Eles perseveravam nessa doutrina. E eles estavam em comunhão. E aí essa comunhão a gente pode entender que era uma igreja que conseguia superar as suas diferenças, porque como pessoa todos têm os seus defeitos, como pessoa todos, embora sendo cristão, embora sendo salvo, temos nossas falhas, mas eles conseguiam superar essas falhas olhando através dos olhos de Cristo. Então eles conseguiam se manter unidos na alma deles, como diz lá no Filipenses 1, 27. Como uma só alma, como todo mundo fosse uma pessoa só, porque estavam no mesmo propósito, lutando contra o inimigo em comum, e não guerreando entre si, e não olhando os defeitos dos outros, mas que o amor, ele cobre multidão de pecados, diz a Bíblia. Então, eles mantinham essa comunhão uns com os outros.
não ficavam de mal um com o outro, não ficava com inimizade com seus irmãos, porque aí há contendas, e onde há contendas, existe todo tipo de coisa ruim e diabólica, diz a Bíblia. Então é muito importante que nós sempre façamos uma autoanálise, como disse lá Paulo, examine-se a si mesmo. Então é muito mais fácil examinar os outros, olhar e falar mal dos outros, sem lembrar que de fato nós também somos humanos, nós também erramos, nós também, talvez o cara está olhando para nós e vendo nossos defeitos e a gente não vê. A nossa atitude se parece muito com aquele ditado que o macaco senta no seu rabo e fica olhando os outros. Que o macaco ele costuma enrolar o rabo dele, né? E senta e fica olhando o rabo do outro, né? O outro macaco pulando daqui para ali. Então nós temos que estar atentos para olhar o nosso defeito, o nosso problema, primeiro. Porque senão vai criando uma inimizade, vai criando falta de comunhão, quebramos comunhão nesse sentido e muitas vezes mantemos essa falta de comunhão. E eles perseveravam também no partir do pão, que seria uma das ideias, é que eles todos os dias, escute, não era só uma vez por mês, nem uma vez por semana, mas todas as noites, eles se reuniam e serviam a ceia, a partir do pão, nas casas. Por quê? Porque eles não tinham o Novo Testamento em mãos ainda. E eles precisavam manter viva aquela mensagem de Jesus Cristo, que Ele morreu por nós, que Ele pagou por nós, que Ele derramou o seu sangue pela nossa salvação. Então aquilo tinha que ficar muito vivo e tem que ficar de fato, porque Ele foi colocado como um memorial para nós. E depois foi sendo espaçado para uma semana, agora é de mês em mês. Tudo bem, sem nenhum problema, mas a ideia é essa. O partir do pão e a reflexão sobre as nossas vidas. E eles também perseveravam na oração. Então a igreja primitiva era essa igreja que tinha autoridade e poder. E aí diz que as pessoas de fora, escute, porque ia tendo um crescimento na igreja muito grande, muitas pessoas se convertendo, mas aqueles que não eram convertidos, eles ficavam observando e eles tinham a igreja, eles tinham admiração pela igreja, pela forma da igreja proceder. E aí a palavra de Deus diz que Deus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Então a comunhão, a oração, o se manter na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos, fazia com que eles tivessem uma vida que dava gosto de ver a comunhão deles, a unidade deles, lutando juntos pela fé evangélica, o amor que eles tinham uns pelos outros. E aí então as pessoas que não eram crentes ficavam observando aquilo, e eles tinham eles em grande admiração. Agora, depois de quase 2000 anos, infelizmente, a igreja já não tem mais essa autoridade, esse poder das pessoas olhar e se admirar da igreja. Não digo daqui, mas em muitos lugares a igreja tem servido de chacota muitas vezes. Mas é isso que é viver essa comunhão, esse amor uns pelos outros, essa superação pelo olhar de Deus,
é que vai fazer com que as pessoas queiram seguir ao Senhor Jesus. Precisamos rever nossos conceitos sobre a vida cristã. Precisamos rever a questão sobre a nossa igreja, para que a gente possa ser de fato relevante nessa sociedade. Eu finalizo com isso, ouvindo o relato de duas pessoas que trabalham na cidade. Um já foi aqui da igreja, hoje ele está noutra, e o outro está aqui na igreja, trabalhando de mototáxi à noite, né? E trabalhando de Uber, essas coisas. E eles relatando o que eles viram nos dias do rodeio, que eles tiveram a oportunidade de estar transportando pessoas. Diz que daqui da cidade até o portal se demorava 40 minutos de carro. Tanta gente. E tinha gente, ele disse, mulheres com salto alto, pegando uma geleira com a outra pessoa e andaram daqui até lá. Agora eu fiquei assim impressionado, porque o que a igreja está fazendo para não mudar essa cultura, essa situação de tantas pessoas dando valor a uma coisa que é tão banal, tão passageira. Eu sei que cada um deles vão ter as suas responsabilidades, mas será que a gente está fazendo de fato o que deveríamos fazer? Ou se nós estamos falhando para que as pessoas corram atrás de coisas que não têm valor nenhum? Nós precisamos ser uma igreja relevante. Precisamos ser células relevantes. Precisamos ter esses entendimentos e praticar isso.